Olá, gente, graças a Deus, mais um dia estamos reunidos na nossa sala de leitura. Hoje é a nossa sala de número 202. Vamos seguir o nosso plano de leitura bíblica anual. Hoje nós vamos continuar lendo a carta de João, 1 de João, do capítulo 2 ao 5. Já abre aí a sua Bíblia, na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, né? Nós vamos concluir as cartas gerais, tá? Vamos concluir em sequência para um melhor entendimento. No momento estamos aqui na de João, primeira. Capítulo 2. Aqui. Bom, deixa aí o seu bom dia, se você está acompanhando ao vivo. Seu boa tarde, seu boa noite, de onde você nos assiste. Não esquece de deixar aí também o seu like, clica no joinha. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Tudo isso é importante para o bom desenvolvimento do nosso plano, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um encontro com esses meus queridos amigos, queridas amigas do nosso clube de leitura. Seguimos com o nosso propósito, o propósito que o Senhor colocou em nosso coração, de lermos a Bíblia, conhecer a Tua Palavra, e nós colocamos como uma proposta também fazer isso em um ano. Temos nos esforçado para isso, pedimos ao Senhor que nos dê saúde, discernimento, graça, para que possamos concluir este plano. Obrigado, Senhor, por mais um encontro com a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vou colocar aqui a Bíblia na tela e vamos seguir com a nossa leitura. 1 de João, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha, esse versículo aqui traz muitas verdades. A primeira já está até marcada aqui o versículo, porque nós usamos ontem esse versículo com o entendimento de uma das declarações de João quanto ao motivo de ter escrito essa carta. Então, ele escreveu também, já lemos ontem, ele escreveu com o objetivo de que as pessoas vivessem em comunidade e alegres, e também, como estamos lendo aqui, com o objetivo de que eles saibam que, se pecarem, olha aí na tela, ó, se algum homem pecar, temos um advogado. Então, estou escrevendo para que vocês não pequem, mas se pecar, temos um advogado. Ou seja, João está ciente de que um crente em Cristo também pode pecar. Grave essa informação, porque nós vamos ler aqui outra coisa e vamos precisar dessa informação. Então, a princípio, grave isso. João estava ciente de que, sim, um crente em Cristo pode pecar. E outra verdade aqui é que nós temos um advogado, né? Ou seja, o ministério do Senhor Jesus, ele não acabou quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Ele continua trabalhando e em nosso favor junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas pelos pecados de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então agora começa a entrar aqui algumas condições. Se sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Guardar não é no sentido de colocar dentro de uma gaveta. Guardar é no sentido de praticar. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus, aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Irmãos,
Não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tiveste desde o início. O mandamento antigo é a palavra que ouviste desde o princípio. Novamente vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro, e em vós, é verdadeiro nele e em vós, desculpe, porque as trevas já passaram e agora a verdadeira luz brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas até agora. Aquele que ama o seu irmão está na luz e não há nele ocasião para tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegaram os olhos. Escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Escrevo-vos, pais, porque vos conhecestes, escrevo-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque vós vencestes o maligno. E vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Esse versículo aqui ele traz uma escada de crescimento na fé, uma escada de maturidade espiritual. Vindo aqui ao contrário, começando da última parte do versículo para a primeira, então ele escreveu para todos. Então, de trás para frente. Escrevo-vos, filhinhos, porque conhecestes o Pai. É a primeira coisa que acontece com um crente, né? Um recém-convertido. Ele conhece o Pai, ele conhece a Deus, ele conhece a bondade. Ele vai crescendo. Escrevo-vos, jovens, porque vencestes o maligno. A criança na fé, o recém-nascido, precisa do leite espiritual, conhecer a Deus, conhecer os princípios, os mandamentos. Vai crescendo, enfrenta o maligno, as opressões, as tribulações, as dificuldades. Ele cresce ainda mais. Escrevo-vos pais, idade madura, tenra, formado, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio, ou seja, já tem aí uma certa bagagem. Então, está escrevendo para toda a igreja. Eu vos escrevi, pais, já li isso aqui, né? Não, vamos continuar, 14 mesmo, desculpe. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que está no mundo, a concupiscência da carne, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvida, teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. Então, o apóstolo João está falando do fim dos tempos, da última hora. A igreja aguarda a volta de Cristo. E sabemos que, nesse último tempo, o anticristo iria se manifestar, o anticristo iria aparecer. Aí ele fala, e já há muitos. Depois ele vai explicar por que há muitos. Não porque o anticristo já está aqui, já apareceu. Não, mas o espírito do anticristo, o ensino do anticristo. Muitas vezes quando você vê espírito na Bíblia, dependendo do contexto, quer dizer o ensino, o espírito da coisa, o que ele deseja, o que ele quer, os seus planos, seus propósitos, seus projetos,
os seus modos operantes. Então ele está dizendo, muitos anticristos já estão agindo e saíram do nosso meio. Esses que saíram do nosso meio não são aqueles crentes que estão desviados, talvez por um instante, mas não apostataram da fé, vão voltar, serão resgatados. O Pai é aquele que vai buscar a ovelha perdida. Enfim, esses anticristos que ele diz que saíram do nosso meio, eram aqueles falsos mestres, eram aqueles que estavam agindo no meio da igreja com ensinos, mas não o ensino de Cristo, e sim o ensino do anticristo, e ele vai falar mais sobre isso. Vamos continuar lendo aqui. E vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Esse versículo é maravilhoso, deixa grifado aí na sua Bíblia. Aqui há uma verdade, uma declaração que nós temos a unção do santo. A unção que repousou sobre Cristo. Ele não foi ungido com o óleo físico, mas ele foi ungido com o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Esse Espírito também está sobre nós. Nós temos a unção. Leia o versículo 20. E vós tendes a unção do santo. Um crente em Cristo, nascido de novo, tem a unção. Não precisa da unção de mais ninguém. Você já tem a unção. Você não está debaixo da unção de ninguém. Você está debaixo da unção do pastor supremo, que é Jesus Cristo. Abaixo dele, todos têm a mesma unção. Fique atentos com isso. Versículo 21. Eu não vos escrevi julgando que não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira advém da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é anticristo e nega o Pai e o Filho. Aqui ele está falando de uma heresia da época, tá? Essa aqui é uma heresia que apareceu na época. Na época tinham pessoas, mestres, pregando que Jesus não era o Cristo. Uma outra heresia disseminada na época, a gente vai ver ele falando aqui, é que eles negavam que Jesus veio em carne. Outros negavam que Jesus era o Filho. Enfim, uma heresia. Então, quem dissemina a heresia é anticristo. Prega contra Cristo. Não fala de Cristo. Não teme a Cristo. Não reverencia a Cristo. Não tem temor a Cristo. Não é submisso. Não atende a essa fé. Se prego contra a graça e Cristo nos revelou a graça em plenitude, eu sou um anticristo. Entende? Anti. Trabalho contra, não a favor. Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai, mas aquele que reconhece o Filho tem o Pai também. Portanto, que isto esteja convosco, o que ouviste desde o princípio. Se isto que ouviste desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele fez, que ele nos fez, a vida eterna. Inclusive, você vê esse versículo 24 aqui, que fala que se essa verdade permanecer em nós, o que ouvimos desde o princípio, então nós também reconhecemos e estaremos no Filho e no Pai. Olha o final do versículo. Permanecer no Filho e no Pai. Há certas religiões, entre aspas, algumas mais classificadas como seita por causa das suas práticas, que não reconhece o Filho. Não reconhece o Filho. Só o Pai, Jeová, como sendo Jeová. Não reconhece o Filho. Há uma, inclusive, muito conhecida, Tem uma pessoa aqui, uma irmã nossa que está no clube de leitura, que inclusive já foi de lá. De vez em quando ela até fala aí nos comentários, mas tudo bem, Não estou aqui para ficar falando disso. Vamos falar da Bíblia e vocês, com discernimento, com o que diz a Bíblia, precisam saber detectar, Se você está em um ambiente onde não reconhece o Filho, é um ambiente tóxico, herético e anticristo. Versículo 25. E que renega o sacrifício também, do Filho, Às vezes até fala do Filho, mas renega o sacrifício. Diz que não é suficiente e voltam às práticas judaizantes. Isso aí também é um espírito do anticristo.
Versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a respeito daqueles que vos enganam. Então, tudo que nós estamos lendo, ele escreveu com o fim de que eles fiquem atentos e que fiquemos também atentos para não cairmos no engano, como eu citei aqui, né? Se vocês conhecem a verdade, a palavra, entendem bem, então vocês não vão cair no engano. Versículo 27. Porém a unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine, mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade e não mentira, com ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então veja que das coisas que a carta nos comunica, lembra que eu falei para vocês ontem que a que governa é sempre o anúncio da vida eterna, a vinda de Cristo, a salvação. Então ele fala sobre tudo e finaliza dizendo: tenham confiança para que vocês não sejam envergonhados diante dele em sua vinda. Capítulo 3. Versículo 1. Contemple que tipo de amor o Pai nos ortogou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda que não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Já somos filhos, porém ainda não glorificados como ele, né? Mas haveremos de ser. Versículo 3. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Qualquer que comete pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar nossos pecados, e nele não há pecado. Agora, atenção a esse versículo. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Qualquer que permanece nele não peca. Esse não peca, quando João fala quem permanece nele não peca, ele não estava afirmando que o crente não está sujeito a pecar, a cometer pecados. Tanto é que no capítulo 2, logo no versículo 1, lembra que eu iniciei falando para vocês? Grave isso. O que ele disse no capítulo 2, versículo 1? Olha, eu estou escrevendo para que vocês não pequem, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, pelo seu sangue, da propiciação, etc, etc. Enfim, então, João está ciente que um crente ele pode até cometer pecado e alcançar perdão segundo a graça pelo sangue de Cristo. Porém, há condições: confessar o pecado, permanecer nele. Aqui, quando João fala qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu, na verdade ele está falando daqueles que não permaneceram nele, daqueles que ouviram, mas não permaneceram. Esse é um tipo de falso crente que nunca conheceu a Deus de verdade, que desprezam o sacrifício de Cristo. Versículo 7. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus.
Nisto os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Então ele conclui ainda esse ensino sobre pecar e não pecar, dizendo que quem é nascido de Deus não peca. Não peca por quê? Porque a semente, a sua semente permanece nele. O que é a semente? É o ensino de Cristo, é o Evangelho. O nascido de Deus não peca, por quê? Porque nele tem a semente de Deus, tem a mensagem do Evangelho que o constrange. E caso vier a pecar, tem um advogado que é Cristo, então continua permanecendo nele. Não apostatou da fé, né? Não o abandonou, não vive deliberadamente no pecado. Então, porque eu tenho em mim essa semente, essa palavra, esse ensino, eu não vivo pecando. Eu não vivo pecando, eu procuro viver uma vida de santidade. Mas também não quer dizer que não possa acontecer. Mas também não é concessão para a pessoa viver em pecado. Se vive em pecado é do diabo e acabou, não tem meio termo. É como está escrito aqui. Não pecou, é nascido. Vive pecando, é do diabo. E acabou, não tem conversa. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque suas próprias obras eram más e as do seu irmão eram justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Nisto percebemos o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Porém, quem tem bens deste mundo e vê seu irmão, e vê que seu irmão necessita, e fecha-lhe suas entranhas de compaixão, como habita nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, mais uma vez aqui nós vemos a Bíblia fortalecendo uma ideia, aquela que Tiago também já falou, sobre obras mortas, fé sem obra ser morta. Quando Tiago falou, a verdadeira religião não é você só falar e não fazer, não praticar. Pelo contrário, é visitar os órfãos, as viúvas, manter-se incontaminado desse mundo. Atos praticados. João vem aqui e fala a mesma coisa. Se eu vejo meu irmão necessitado e eu tenho condição de ajudá-lo, mas fecho as minhas entranhas de compaixão, né? Eu não permito de forma alguma ajudar, mesmo tendo condição, como eu posso dizer que em mim habita o amor de Deus? Amemos não só de palavra, não só de boca, mas por obra e em verdade. Então veja que João está coadunando do pensamento de Tiago. Atos praticados. A fé, gente, que é apenas uma conversa, é uma fé falsa. É uma fé falsa. E nisso sabemos que somos da verdade e asseguraremos os nossos corações diante dele. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aqui é no sentido do coração ser enganador. Nosso coração nos condena, nosso coração nos engana, mas ainda assim temos um Deus que conhece o nosso coração e pode nos livrar. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus. É nele que devemos confiar sempre, não é em nosso coração. E qualquer coisa que lhe pedirmos, olha esse versículo agora. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Qualquer coisa que pedimos, dele receberemos. Mas calma. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Então, veja, aqui tem uma condição. Não é qualquer coisa que pedimos, no sentido de tudo que quisermos, os nossos caprichos, e isso não importa se é o correto. Não. Aqui está dizendo que
Se nós nascemos dele, se guardamos as suas palavras, nós conhecemos os seus mandamentos, fazemos coisas que são agradáveis à sua vista. Então o que a gente pede para ele, vamos receber. Por quê? O fim, o objetivo daquilo que estamos pedindo é para agradá-lo. Se eu não me engano, no capítulo 5, deixa eu ver aqui. Qual é o versículo? O versículo 14. Olha só. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, conforme a sua vontade, ele nos ouve. Então, cruza aqui, a hermenêutica é isso. É a Bíblia interpretando a Bíblia. Então, peraí. No capítulo 3, versículo 22 diz: qualquer coisa que pedimos dele, receberemos. Qualquer coisa que pedimos dele, receberemos. Vamos à conclusão. 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, conforme a sua vontade, ele nos ouve. Não é conforme a nossa vontade. Então ele nos ouve. Qualquer coisa que a gente pedir, ele nos ouve. Agora tem que ser segundo a sua vontade. Se é segundo a sua vontade, ele faz. E por que ele está falando assim com tanta garantia? Olha, se você pedir, ele vai te ouvir. Porque ele está falando com pessoas supostamente que guardavam os mandamentos, que eram nascidos, que não viviam pecando, que procuravam fazer coisas que o agradava. Olha aí na tela. E fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Versículo 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele, e ele nele. E nisto sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Capítulo 4. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Tá vendo? Em um linguajar mais atualizado, fala para não dar ouvidos a qualquer tipo de ensino. Tá? Amados, não creiais em todo espírito, em todo ensino, em tudo que falam. E diz, inclusive, que falam pelo Espírito muitas vezes. Ou até o espírito maligno. Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Então aquela coisa, você só tem que ouvir e obedecer. Estou falando, você tem que fazer. Calma, não. Provai os espíritos. Prove. Veja se é de Deus. Se vem de Deus. Eu tenho uma revelação para você. Né? Prove os espíritos. Prove o que está ouvindo. E não tem uma maneira melhor de você provar a não ser conhecendo bem a palavra. Conhecendo bem. Então, prove, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele está falando aqui porque naquela época a heresia mais aparente era quando eles não confessavam. Versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e já agora está no mundo. Então, o anticristo não está, mas o espírito já está. O ensino, a forma, o engano, o interesse. Então, cuidado. Versículo 4. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, nós já temos vencido esse espírito do anticristo quando ele está em nós.
maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E glória a Deus por isso. Versículo 5. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, João está falando o seguinte: quem é de Deus vai dar ouvido para o que a gente está falando. Quem não é, não vai ouvir. E nisso a gente vai saber onde está o espírito da verdade e onde está o espírito do erro. Então, muitas vezes a gente quer que as pessoas ouçam, sabe? Que todos abracem a mesma fé que a nossa. Às vezes dentro da própria casa, o marido tem o conhecimento da verdade, a esposa ainda não. A esposa tem o conhecimento da verdade, o marido ainda não. Ah, mas eu falo para o meu marido, eu leio, eu mostro na Bíblia. Não adianta, se o Espírito de Deus ainda não o revelou, não vai dar ouvido, não vai ouvir. E isso é obra de Deus e não nossa. Façamos a nossa parte, vamos semear a palavra, vamos pregar o Evangelho, vamos ser a carta viva, vamos dar bom testemunho e vamos orar, que é um dos meios de alcançar a graça de Deus. Vamos orar para que a graça o alcance, para que o Espírito o revele. Não vai ouvir, infelizmente. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor. E aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Nisso, o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Por quê? Como ele é, assim somos nós também neste mundo. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito no amor. Esses dois versículos, claro, dentro de todo o contexto, refutam a teologia do medo. Eu fiz inclusive já uma live falando sobre isso, a teologia do medo. Essa live foi denunciada no Instagram. Alguns irmãos com o espírito do falso profeta, do anticristo, denunciaram a live, né? Porque nessa live eu expus a teologia do medo. Muitos trabalham com a teologia do medo. Colocam medo do inferno, medo da volta de Cristo, ficam com teorias de conspiração, sabe? Aqueles vídeos e tal, porque é terrível, é terrível, é terrível. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Qualquer coisa que acontece, já, né? Você viu a guerra, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Fica colocando o terror, fica colocando o medo. Aqui está dizendo o seguinte, esse pavor do juízo final, o versículo 17, nisto o amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Porque como ele é, assim nós também nesse mundo. Não há temor no amor, mas o perfeito amor lança fora o medo. Então, no dia do juízo,
nós poderemos nos apresentar com ousadia diante dele por causa deste amor dele para conosco e nosso para com ele. Ele não quer terror, pavor, temor no sentido de ter medo, temor no sentido de obediência, de reverência, sim. Mas o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu não tenho medo da volta de Cristo. Porque eu sou santo, porque eu sou perfeito? Não, porque Ele me amou. Ele se entregou por mim. Ele expiou os meus pecados. Eu estou justificado nele. Continuo pecando? Não. Abandonei. Mas não estou garantido nas minhas obras. Estou garantido na obra dele. Então, porque está tendo guerra não sei aonde, não sei onde. Tudo bem, amém. Seja feita a vontade de Deus. Se for agora a hora, vai ser. Não vai mudar em nada o nosso pavor. Mas há uma teologia do medo. Olha, se você faltar no culto quarta-feira e Jesus voltar, você vai para o inferno. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então são as nossas obras que nos salvam. Mas há uma teologia do medo. Se você não fizer isso, aí você vai para o inferno. O verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora o medo. Lança fora. Porque o medo traz tormento. Você quer que o seu filho te ame porque tem medo de você? Ou porque te respeita? Ou porque confia que você tem o melhor para ele? É por ameaças? Como muitas vezes, infelizmente, nós vemos o ensino errado. É por ameaças? Ou é por, filho, eu sei o que eu estou te falando. Confia no pai. Eu sei o que é melhor para você. Não, se você fizer isso, você vai quebrar a cara. Você está amaldiçoado. É assim que você quer que o seu filho te respeite e te ame? Ou você quer um perfeito amor? Porque o que nos aperfeiçoa no amor é conhecermos os seus mandamentos, guardarmos os seus mandamentos, temê-lo. Inclusive, ele vai falar mais aqui ainda sobre isso, sobre não ser pesado servir a Deus. Não é pesado servir a Ele, não é pesado guardar os seus mandamentos. Então, cuidado com a teologia do medo. Eu salvei esse vídeo que foi denunciado no YouTube e coloquei ele na plataforma Renovação da Mente, porque lá não tem como denunciar, o ambiente é nosso, né? É pago, a gente paga para ter esse ambiente. Agora, no Instagram é público, né? Aí foram lá e denunciaram, não gostaram do que eu falei. Enfim, quando você tiver a oportunidade, aí você migra para a plataforma, caso você queira, tá? Estou me organizando aqui, em breve a gente vai ter as aulas aí experimentais, gratuitas, e depois, se você quiser, você entra lá na plataforma. Versículo 19. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Se o homem diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Capítulo 5. Depois eu vejo aí os comentários. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama ao que dele foi gerado. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, veja, os seus mandamentos não são pesados. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos
E os mandamentos do Senhor nos ensinam a fazer o que lhe é agradável. E ele conhece, quem guarda os mandamentos passa a conhecer a vontade de Deus, a agradá-lo, a querer agradá-lo cada vez mais. E isso não se torna um peso para quem realmente nasceu de Deus. Esses dias, eu não sei se eu falei isso em um culto ou eu falei aqui na leitura da Bíblia. Eu sei que eu já falei esses dias. É tanta reunião, tanta live, tanta mensagem que às vezes me confunde. Mas vou falar aqui, talvez já falei e vou repetir. Esses dias eu assisti um podcast, uma entrevista, não me lembro a pessoa, entrevistando a Tami Miranda, filha da Gretchen. Respeito à opção dela, tá? Não estou aqui para falar disso, mas estou aqui para falar do que ela falou. Já que ela falou publicamente, eu posso falar. Aí ela foi questionada no seguinte: mas Tami, você já foi evangélica, né? Você já frequentou uma igreja, e por que você não continuou? Aí ela falou assim: porque era difícil demais, era muito pesado, é uma coisa muito séria. O batismo nas águas, ele foi proposto, a Tami Miranda falando, e diz o seguinte: a partir do momento que você é batizado nas águas, então você tem que morrer para o mundo. Você morre para o mundo e você não pode mais fazer nada de errado. Então, se você se batiza e você fizer alguma coisa errada, você vai para o inferno. E é muito difícil. Ela disse assim, fora o erro gritante para o mundo, né? O erro gritante para o mundo, no linguajar dela, na forma dela de falar, né? O homossexualismo. No caso dela, o lesbianismo. Fora isso, eu tenho outros pecados, eu tenho muitos pecados, então eu não vou conseguir cumprir, eu não vou conseguir seguir, sabe? Enfim, não entendeu nada, não nasceu de novo. Talvez teve uma teologia fraca, um ensino fraco. Por quê? Se eu fosse depender disso para me batizar, eu também não teria me batizado. Se eu acreditasse que é o batismo que mata o meu pecado, que depois que eu me batizar, o meu pecado morre, eu não peco nunca mais, eu nem me batizaria também, quando eu me batizei de forma correta. Eu entendo que o batismo é a minha confissão de fé e minha inserção, eu sou inserido no corpo, me torno membro, mas quem me justifica é Cristo. Ele que tem que me dar graça. Ele me dá graça para que eu suporte, para que eu resista. E os mandamentos não são pesados. Por amor a Ele, eu renuncio, eu deixo, eu abandono. E o que quer que seja, a inclinação que for. Qualquer que for a inclinação, está tudo no mesmo pacote. O vício, adultério, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, mentira, roubo, homicídio, está tudo no mesmo pacote. É tudo pecado do mesmo jeito. E eu tenho que renunciar à minha inclinação. Eu não tenho inclinação ao homossexualismo, mas há quem tenha. Então tem que renunciar. E acabou. Entende? Eu vou perder o desejo, a vontade que eu tenho? Muitas vezes não. Vai ter que lutar contra isso o resto da vida. Um viciado, ele tem que lutar contra aquilo o resto da vida. O resto da vida. Tanto é que, vez ou outra, você pode ver que tem alguns que têm recaída. Mas quem é nascido se arrepende, confessa e volta para o caminho. Quem não é nascido, não. Então, vai viver deliberadamente e tal. Então, qual é a vitória que vence tudo isso? É a nossa fé. É a nossa fé que vence isso. E qual é a nossa fé? A nossa fé é para fazer uma campanha, depois que eu fizer essa campanha eu vou vencer esse pecado. Não, a nossa fé é para salvação. Fé é para salvação, é para crer na obra redentora de Cristo. A minha fé me faz crer que, mesmo eu sendo falho, pecador, Ele me amou e me perdoou. Mas eu não continuo na prática, tá? Vai com calma aí. Então essa é a fé que me faz vencer essas coisas. Só vence quem é nascido, versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
Este é aquele que veio por água e sangue. Faz menção ao batismo e o sacrifício de Cristo, a saber, Jesus Cristo. Não apenas por água, mas por água e por sangue. Não é por água, não é, me batizei, matou. Não, é por água, batismo, e por sangue, expiação, sacrifício, o sangue dele. E o Espírito é o que testifica. O Espírito é a verdade. Porque 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os 3 são um só. A palavra é Cristo, né? Ele é o verbo que se tornou carne. Então os 3 dão testemunho: o Pai, a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. E os 3 são um só. Esse versículo aqui também refuta aquela teologia, algum ensino, não sei se você já ouviu, que dizem que não existe trindade. Refuta. Existem os 3, e os 3 são só. E estes 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 concordam em um. Quem testifica na terra hoje? Estou quase entrando aqui em um estudo, é só leitura, mas vamos aprofundar mais um pouquinho. Versículo 7. Porque 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. E na terra, são 3 os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. O que está na terra agora? No céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na terra, o que está na terra agora? Para testificar: o Espírito, a água e o sangue. O que testifica aqui o amor de Deus, a atuação dele no nosso meio: o Espírito Santo, a água, é o sacramento, o batismo, e o sangue, o sacrifício de Cristo, que é a aliança regente, é a aliança em que nós estamos sujeitos, é a dispensação que nós estamos em pacto, em uma aliança, é o sangue de Cristo, o batismo nas águas, a minha confissão de fé, eu me torno membro. É a antiga circuncisão, né? Os judeus tinham que ser circuncidados, cristãos são batizados. Então, o sacrifício de Cristo, a expiação, a aliança vigente, o batismo nas águas e o Espírito Santo. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus que ele testificou de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. E este é o testemunho: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vós que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, conforme a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedirmos. Sabemos que temos as petições que dele desejamos. Ele nos ouve em tudo porque nós sabemos que o que nós pedimos é o que desejamos dele. Eu quero o que é de Deus para mim. Olha o texto. Sabemos que temos as petições que dele desejamos. Eu peço o que eu desejo dele. Ó Deus, eu quero o que é melhor do Senhor para a minha vida, para o meu casamento, para o meu trabalho, enfim. Se alguém vir o seu irmão pecar, um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que leva à morte. Eu não digo que se deve orar por esse. Então veja, morte aqui diz respeito à morte eterna, condenação eterna, separação de Deus, tá? Pecado que não leva à morte, não leva à morte. Pecado para o qual Cristo pode nos perdoar. Nele temos expiação e redenção.
em Cristo podemos ter perdão do pecado. Então, se eu tenho fé em Cristo, se eu confesso minha fé nele, posso orar por mim, podem orar por mim, porque o meu pecado pode ser perdoado. Agora, há pecado que leva à morte, e por esse não deve nem orar. Por esse quem? Qual é o pecado que leva à morte? O pecado que não tem perdão. O pecado que não tem perdão é aquele que a pessoa apostatou da fé. O perdão só está em Cristo. Então, se é um apóstata que vive em pecado, como vai ser perdoado se ele não está em Cristo? Se ele não crê em Cristo, se ele não crê na obra redentora. É o que em outro texto diz sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Não crê na obra do Espírito Santo. Como é que vai ter perdão? Então há pecado que tem perdão. É um crente que pecou, mas que está em Cristo, está arrependido, crê em Cristo. Agora está vivendo lá. Apostatou da fé. Não crê em Cristo, pisou no sacrifício. Não tem perdão. É esse que vai chegar lá naquele dia e Jesus vai falar: não te conheço. Você não me confessou diante dos homens, eu não te confesso diante do Pai. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, tá vendo? O que é nascido de Deus, o que tem em si a semente, não peca. Mas se pecar tem perdão, porque está em Cristo, tem a semente, é nascido. Mas o que é gerado por Deus, guarda em si mesmo. Mas o que é gerado por Deus, guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E nós sabemos que somos de Deus, e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu um entendimento, que podemos conhecer aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amanhã a gente continua com a segunda carta. E ainda tem a terceira para o entendimento completo aí do ensino de João, tá bom? Gente, um abraço de fé e força. Deus abençoe todos vocês. Amanhã a gente se encontra se Deus quiser, tá bom? Vou dar uma lida aqui nos comentários de vocês. Tchau, tchau.